Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso terceiro curso de formação continuada do POIUK deste ano de 2023. É um prazer receber vocês aqui. Nós somos a união de 9 iniciativas de português como língua de herança no Reino Unido. Estamos espalhadas aí por toda a Inglaterra. Hoje a gente está recebendo aqui com muito carinho a Elizabeth, que vai trabalhar com a gente um tema que é um grande amor, né, de quem é do POL, que é a literatura. A gente já atende mais de 500 crianças e, mais uma vez, né, obrigada por estarem aqui. É muito importante a gente continuar esse nosso processo de aprendizagem continuada, e esses cursos têm sido de grande valia para todos nós, e né, novas ideias, melhoria das nossas práticas. Então, a gente sabe que não é muito fácil estar de noite, né, depois de um dia longo, mas é um prazer ter vocês aqui. Que bom que vocês estão aqui para a gente poder continuar nessa nossa jornada, levando o melhor para os nossos alunos, para as nossas famílias, para a nossa comunidade aqui no Reino Unido. Eu vou passar a palavra para a Elizabeth. Elizabeth, não se acanhe, se você não estiver gostando de usar o fundo porque não está pegando bem, pode tirar também, fica à vontade, tá? Porque tem alguns computadores que só funcionam com fundo verde, aquela tela verde, não sei porquê, o meu não, mas tem alguns que só funcionam assim. Eu acho que eu vou tirar o fundo. Isso, deixa, depois você experimenta. Uma manchinha no meu dente. Olha, não é legal, né? Ficar manchado. No dia que é para estar linda, está manchada, não dá. Acho que é não, melhor. pode tirar, fica à vontade aí. Pessoal, eu vou passar a palavra, então. Vou só dar uns minutinhos para ela tirar o fundo ali, para não ficar confuso. E a gente começa eu vou passar a palavra para a Elizabeth, para ela poder começar. Deixa eu dar os parabéns para todas as escolinhas que já fizeram suas festas juninas, né? Porque a gente está vendo aí online, está sendo tudo lindo, maravilhoso, tem outros por vir. Se vocês puderem prestigiar as festas juninas das outras iniciativas também, do POIUK, é muito legal ter essa troca. Eu estive lá em Bristol nesse final de semana, foi muito legal, e encontrar colegas, né, que a gente só vê aqui pela tela pessoalmente, é sempre muito bom. Então, se vocês puderem também prestigiar as festas das outras iniciativas, tenho certeza que todas vão adorar receber vocês. Com a palavra, então, Elizabeth, nossa convidada aí para mais um curso. Bem-vinda. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente o convite. É uma honra poder estar aqui hoje com vocês e a gente poder ter essa jornada aí de 5 encontros. Então, espero que vocês me amem, porque vocês terão que me ver vários dias. Então, espero que a gente consiga criar aí uma empatia, uma relação de afeto, mesmo à distância, né? Já que todas amamos a mesma coisa, né? Essa transformação por meio da educação, por meio desse respeito às nossas crianças, e principalmente por a gente difundir a nossa cultura, né? Não deixar morrer a nossa história. Então, eu também estou muito feliz. Então, queria agradecer a iniciativa, em primeiro lugar, né? Vocês estão de parabéns, né? Por tudo, pela organização, pela preocupação, pela programação, né? De se atentarem a esse cuidado, né? Eu estava conversando com uma das meninas, com a Gia, a gente falando, né? Então, começamos falando da alfabetização, depois a gente veio falar das linguagens e agora a gente vai falar de literatura. Então, todos os encontros, né? Quem ainda não assistiu os anteriores, por favor, assistam. Acho que vocês vão gostar muito, né? Porque uma atividade complementa a outra, né? E vai fazendo com que a gente tenha mais repertório para o nosso dia a dia, né? Queria agradecer, obviamente, quem está aqui hoje com a gente, né? E quem estará conosco muito em breve. Eu sei que tem gente que está em trânsito, ou está voltando para casa, ainda não deu tempo, né, de dar aquela sentadinha, né? Estou vendo gente no carro, né? Então, assim, de verdade, verdadeira, parabéns para todos, né, por estarem com essa preocupação nesse bem comum, né? Bom, queria me apresentar um pouco, eu fiz até um roteirinho, uma apresentaçãozinha, dá para a gente colocar ela, Gigi? Dá sim, pode mandar bala. Tá? Então, acho que seria legal, eu acabei não baixando ela aqui, mas espera aí. Espera aí, se você quiser, você quer que eu abra para você? Pode abrir, Gi, obrigada. É mais para, eu acho que eu fiz um cronograminha que eu acho que eu queria mostrar para vocês como é que ficou dividido o nosso encontro, os nossos encontros, né? E a gente fazer, tipo professora, né? Fazer aquele cronograma
aquele planejamento estratégico para vocês entenderem o que nós vamos fazer hoje, como é que estamos divididos. Eu acho que isso traz um florescer da nossa mente, da gente entender os passos que a gente vai trilhar, diminui um pouquinho as nossas ansiedades em relação, ai meu Deus, será que vai falar disso? Será que vai falar daquilo? Ai, mas esse não falou hoje disso, então acho que diminui um pouquinho as nossas ansiedades, e aí, ao mesmo tempo, traz para a gente aquele conforto de que a gente vai ter o primeiro passo no dia de hoje, tá? A primeira coisa, eu acho que para quem ainda não me conhece, né? Eu não conheço todas que estão participando, então eu acho que é legal a gente poder ter esse primeiro momento, né? Desse livro como elemento disparador de projetos. Então, acho que esse momento de apresentação, eu coloquei aqui, não se preocupe, não precisa anotar nada em particular, tudo isso vai estar lá depois no nosso material de apoio, na plataforma, vocês terão acesso, mas eu acho que era importante vocês me conhecerem um pouquinho, né? Porque a gente vai partilhar aí alguns momentos juntas, né? Eu sou educadora, eu comecei a minha vida na escola muito cedo, aos 13 anos, lecionando aos 13 anos, dei aula durante muito tempo na rede pública e na rede privada aqui no Brasil, né? Me formei em pedagogia, eu tenho uma especialização em educação transdisciplinar, e eu acho que essa transdisciplinaridade é uma das coisas que a gente vai falar hoje, que é muito importante, principalmente para vocês que estão aí trabalhando o português como língua de herança, né? Que não desenvolvem no dia a dia com as crianças um conteúdo didático. Então, espero poder contribuir com vocês o que essa transdisciplinariedade pode trazer no dia a dia de frescor para as atividades que vocês vão desenvolver. Há 23 anos eu abri uma empresa de projetos pedagógicos, a Elohim é uma consultoria de negócios, ela é uma empresa de criação estratégica de atividades, desenvolvendo o potencial criativo de educadores e crianças, né? Então, nós fazemos vivências, viajamos para aldeias indígenas, comunidades quilombolas, visitamos cidades históricas, então fazemos um roteiro aí pedagógico voltado para esse olhar da experiência e não só do conteúdo didático que acontece no dia a dia de uma escola curricular. O nosso trabalho é o fora desse currículo, né? O que a gente pode explorar e desenvolver com as crianças, né? A partir dessa experiência, eu acabei entrando para a literatura como curadora, como agente literária, produtora cultural, né? E dentro dessa expertise eu acabei criando Expedição Literária. Hoje o Expedição ele tem esse intuito, né, de difundir a literatura brasileira nos 4 cantos do mundo, mas dentro dele tem este propósito de como a gente pode dar ferramentas, né, e como a gente pode ampliar esse fomento a uma literatura de qualidade, como é que a gente pode ajudar as pessoas a enxergar esse livro e abraçar esse livro como uma ferramenta de trabalho, né, no seu dia a dia. E a partir daí, em 2015, surgiu a oportunidade de me tornar autora. Hoje eu tenho mais ou menos uns 23 livros publicados aqui no Brasil. Eu devo ter, em média, mais uns 18 livros a serem publicados daqui até o comecinho de janeiro de 2024. E aí, essa expertise com a literatura foi me trazendo alguns privilégios de ser curadora da Bienal Internacional aqui de São Paulo, de receber um prêmio em Frankfurt, uma indicação por 2 anos na Hot List de Frankfurt, visitar Bolonha e daqui a alguns dias estarei lá em novembro em Guadalajara, representando o Brasil com a literatura brasileira. E aí eu acho que é legal contar um pouquinho para vocês, né, que dentro disso quero me colocar à disposição para que a gente possa, com essas experiências, com essas expertises que eu fui adquirindo ao longo dessa minha jovialidade, né, porque eu sou uma mocinha ainda, então, que a gente possa usar e abusar, explorar desses contatos, desses conhecimentos, para a gente ampliar aí o nosso encontro, tá? Eu coloquei uma dinâmica de como será os nossos encontros. Eu sempre gosto de ter um momento de teoria, onde a gente vai falar mais sobre conteúdo, né? A gente se apropriar de conteúdo, ter uma partezinha mais teórica, mas não se preocupe, não vai ser chato, eu juro, vai ser bem gostosinho, diquinhas, coisinhas bem leves, mas que possam trazer para a gente, né, essa ampliação desse repertório. Depois, o mão na massa, né? Para a gente poder se aquecer e ver se aquilo que a gente está falando e a gente está vendo está fazendo realmente sentido para a gente.
Alguns registros que são importantes para a gente compor depois a nossa história. Hoje a gente é o nosso encontro de abertura, a gente está se conhecendo, a gente vai trazer, num primeiro momento, uma atividade mais leve, mas ao longo dos nossos encontros, a gente vai ampliando esses potenciais, né? E aí esses registros são bem importantes, tá? Eu coloquei aqui que a gente vai ter lição de casa, que graça teria, né? Temos que ter uma lição de casa, mas não se preocupe, é uma lição de casa afetiva, é uma atividade gostosa para fazer com o filho, com a família, com o aluno, algo interno que você, de repente, se sinta num ambiente agradável de você fazer, para a gente poder retomar na aula semana que vem as nossas atividades, com esse frescor do que a gente ficou para maturar sobre o assunto que a gente vai trabalhar. E, por fim, a gente vai ter um Google Form, não se preocupe, 3, 4 perguntinhas, é muito importante que vocês respondam esse no final da nossa atividade, porque ele é um divisor de águas, ele é um medidor para que a gente possa, no próximo encontro, além do conteúdo que já está sendo programado, ele possa ser adequado para as necessidades que vocês tenham aí, das mais diversas possíveis, porque estamos falando de gente de vários lugares, tá bem? Então, não se preocupe, mas é muito importante que vocês participem, tá? É uma forma da gente entender se atingimos os objetivos, se alcançamos o que a gente gostaria com essa proposta e corrigir, né, as rotas para os próximos encontros. Eu gosto dessa divisão, ela está aberta a sugestões, mas eu acho que ela vai ficar confortável, a gente vai fazer o teste com ela hoje, e se a gente precisar fazer qualquer tipo de alteração, no próximo encontro, eu agradeço a sugestão de todos vocês, tá bem? Bom, eu queria que a gente abrisse a tela um pouquinho antes da gente continuar, só para a gente poder se conhecer. Queria ver quem é que está aqui com a gente. Eu sei que não dá para a gente se apresentar ao todo, né? Porque são muitas pessoas, mas queria ver os nominhos de vocês para eu me sentir mais pertinho. Dá para ver as carinhas, quem está com a tela aberta, a gente se sente mais perto, fica uma troca mais gostosa, né? Não fica aquela coisa de internet, mecânica, parece que a gente está falando só com a tela fria do computador, né? E é muito gostoso a gente poder ver os rostinhos, então não tenham vergonha se não passou batom, não se preocupa. O gostoso é a gente poder estar juntinho e a gente poder fazer essa troca juntos e a gente aprender juntos. Eu sempre brinco que, apesar, né, de fazermos um contrato onde está escrito uma formação, eu sempre brinco que eu gosto de desinformar as pessoas. Porque eu falo que nós já somos formados, né? Já temos as nossas formações. Esses encontros são para nos desinformar um pouco, a gente sair da caixinha, a gente enxergar as coisas de outras maneiras, né? A gente não vai sair daqui formado em literatura como elemento disparador. A gente vai sair daqui incomodado positivamente em como a gente pode melhorar as nossas práticas, né? E o que a gente pode contribuir uma com as outras para que esse livro se torne potente, para que ele realmente tenha uma significância, para que ele possa abraçar as dificuldades que vocês têm no dia a dia, né? Então, o nosso objetivo do nosso encontro é esse, é desinformar vocês. Só não contem para as meninas do povo, né? Para elas não ficarem bravas comigo, senão elas vão falar, mas eu fiz um contrato de formação, pois é. Mas vamos desinformar esse povo, porque é nesse incômodo que vai fazer com que a gente se abra para esse aprendizado. Antes da Gi mostrar o nosso próximo slide, que é falando sobre o tema que nós vamos falar hoje, eu queria propor uma coisa muito gostosa para vocês, né? Eu digo que, assim, cada uma, obviamente, né, ou estava no trabalho, está vindo do trabalho, ou está lá na escola, na iniciativa, está no trânsito, ou está com o filho, está atendendo alguma coisa. Então, eu sempre digo que a gente precisa se esvaziar primeiro para depois se preencher. E isso serve não só para os nossos encontros, mas eu falo que serve para a vida. Antes da gente entrar no assunto, no conteúdo, é a gente fazer uma pausa, né? Dar aquela respirada de verdade, né?
tenta se dar uma desconectada, sabe? Assim, é pouco tempo, né? Mas estejam presentes no nosso encontro, dá uma respiradinha, dá uma desconectada, para a gente se esvaziar, para poder se preencher de novas oportunidades, de novos conteúdos. Então, vamos juntas, né? Cada um no seu tempo. Eu brinco, para a próxima aula, traz um chá. Quem está no carro, traz um chazinho no squeeze, mas respeite esse momentinho de vocês, da gente estar com um aprendizado novo, com uma troca de experiência nova, para que a gente realmente consiga fazer com o nosso encontro flua da melhor maneira possível. Tá bem? Bom, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida a meu respeito? Alguém gostaria de compartilhar? A gente pode deixar o chat aberto. E aí, se de repente alguém quiser fazer algum tipo de informação, vamos interagir nesse chat, porque é muito gostoso a gente falar e poder saber que vocês estão juntas, estão comigo, né? Estão de corpo e alma presente. Então, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma curiosidade que queira fazer, se sintam confortáveis em compartilhar, para que a gente possa juntas ir fazendo essa troca ao longo dos nossos encontros. Tá bem? Estou vendo todo mundo ainda tímida, né? Todo mundo ainda assim, ai, não vou falar não, né? Mas eu vou fazer vocês falarem, não se preocupe. Eu dei as minhas estratégias. Bom, vamos lá? Bom, eu dividi, então, a gente tem 5 encontros daqui para frente. Nesses 5 encontros, eu coloquei só o histórico do nosso primeiro módulo, né? Então, nesses 5 módulos dos encontros anteriores, a gente vai trabalhar pensando nessa literatura, né? Pensando no livro como um elemento, a literatura como um elemento disparador na elaboração de projetos. A gente tem aqui os nossos 5 módulos. O que? Então, é a primeira premissa, né? Hoje a gente vai falar do quê? O que é a literatura, esse livro como objeto, para que ele serve, qual a significância que ele tem, além da gente decodificar um código linguístico, a ilustração, qual o propósito, por que ela funciona, por que ela não funciona, como é que a gente escolhe melhor um livro, o que ele é mais adequado, como que eu posso fazer uma indicação de uma forma mais assertiva, né? Então, a gente vai brincar sobre indicações para esse público, a gente vai falar de ilustração e criatividade. Então, esse vai ser o nosso encontro de hoje. Os demais a gente vai ter para quem, a gente vai ter como nós vamos fazer isso, a gente vai ter uma aplicabilidade aí no módulo só de mão da massa, com exercícios e atividades, e depois, por último, a gente vai ter um encontro de troca de saberes, para a gente ver se funcionou, se conseguimos aplicar, se deu certo, fazer as correções das rotas. Isso é bem importante, a gente vai ter isso em todos os encontros, mas o final é para a gente poder fechar. É o nosso TCC, para a gente ver se a gente realmente conseguiu finalizar todas as informações de formas assertivas, né? E aí, dentro, então, do nosso primeiro módulo, esse o quê, é importante a gente entender qual é este objetivo, né? Então, o que é a literatura? E não dá para falar da literatura sem a gente desassociar, né, o peso que a literatura vem ao longo dos últimos anos, né, causando no dia a dia das famílias, da escola. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, né, nós nem tínhamos sequer registros, né, dos livros literários para a infância, né? Os livros não surgiram com essa finalidade. Ele só veio surgir depois, acho que no século XVIII, com o intuito de um livro chegar na mão de uma criança com este propósito. Antes disso, o livro ele tinha uma ferramenta meramente informativa, né? E aí, como o nosso objetivo principal é essa relação, né, de escolha de um livro, né? Para que serve? Como é que eu uso? Como é que eu incentivo as crianças, né, os adolescentes do meu grupo? Como é que eu trago essa literatura como ferramenta? Eu sempre gosto de fazer uma pergunta antes da gente dar a resposta, né? O que será que a gente realmente busca quando a gente começa a fazer
uma escolha de um livro para o desenvolvimento de uma atividade dentro da nossa unidade. Como é que a gente faz esse pensar? Queria que vocês pensassem por 2 segundinhos. Eu coloquei 3 alternativas aqui, tá? Quando você para, né? Você parou lá para pensar nessa escolha, né? Que ferramentas vocês hoje têm de facilidade? Eu coloquei 3 alternativas, mas vocês podem usar outras, tá? A gente vai usar isso no chat para a gente ir se falando, mas eu queria muito que vocês me contassem assim: quando você vai fazer uma atividade dentro da sua unidade, como é esse repertório? Por onde você começa? Você tem uma formação para isso? Você tem uma equipe que te ajuda nessa escolha? Você procura isso nos grupos? Como que é feito esse trabalho? Como é que é escolhido a literatura? O livro, até aqui, a gente vê muito livro com esse papel de trazer história, de ensinar alguma coisa, né? Ele vem com esse preceito, né? Ah, eu quero trabalhar luto, então vou escolher um livro sobre esse assunto. Eu quero trabalhar, sei lá, meio ambiente, eu vou escolher um livro. Eu quero trabalhar folclore, festas comemorativas. Então, muitas vezes, o livro, ele vem com peso. Ele vem com uma intencionalidade de suprir uma demanda nossa, que não está errado, não se preocupe, tá? Nós só vamos falar de como a gente pode amplificar essa escolha. Mas, normalmente, o livro vem com essa intencionalidade. Eu preciso trabalhar algo, vou buscar um livro que atenda, que possa me contribuir, colaborar para eu ampliar o meu repertório sobre aquele teminha. Eu vi que alguém colocou no chat a busca pela temática, né, por algum tema específico, né? Ah, eu vi que a Roberta brincou que o problema é parar de falar. Quero só ver, Roberta, vou ficar de olho em você, quero só ver se eu vou ter que mandar você parar de falar mesmo, né? Aqui a Fernanda colocou, nós trocamos entre nós nos grupos, mas também tem indicação da coordenação pedagógica, a busca pela temática, mas verifica a maturidade dos leitores. Então, a gente tem um grupo bem enriquecido aqui, né? A gente tem um grupo que tem um pensar sobre essa escolha. Uso todas as alternativas. A última tem sido muito importante, porque as editoras têm investido em temáticas relevantes aos momentos atuais, identidade de minorias, crianças, outros modelos de família. Muito bem. Então, assim, tudo isso é meramente importante. A gente entender o que o livro tem como intencionalidade. Mas o livro dentro, pensando o livro como um elemento disparador de projetos, é muito importante, né, que a gente consiga também identificar o interesse daquele grupo. O livro, ele precisa nos abraçar. É importante que o livro seja um livro, a gente chama livro de afeto, né? Que o livro faça uma significância para aquela pessoa, que ele traga investigação, que ele traga argumentos, que ele traga algo que seja desafiador para aquela criança, né? Que ele não seja meramente um livro só para cumprir um papel didático ali de instrução, mas principalmente que ele possa tocar nessa criança para que ela tenha interesse em novas leituras, né? Então, eu sempre brinco que eu nunca consigo fazer uma indicação etária de um livro. As pessoas falam, mas esse livro é indicado para que faixa etária? Eu digo, não sei, porque cada criança tem uma maturidade leitora. Nós somos diferentes, nós temos maturidades leitoras, né? Tem pessoas que leem mais livros mais infantis, tem pessoas que leem livros de autoajuda, tem pessoas que gostam mais de romances. Então, dentro da nossa expertise, da nossa maturidade leitora, a gente tem um caminhar, um abraçar sobre um determinado tipo de linguagem. E aí, o nosso trabalho de incentivar a literatura como uma ferramenta dentro da nossa unidade, ela vem com um propósito da gente estimular as crianças, da gente buscar na criança o seu gosto literário. Eu sempre brinco que a literatura é como se fosse um cardápio, e eu gosto muito de usar essa analogia, né? A leitura em si, quando ela é
incentivada em casa, acredito eu que a maioria dos que estão aqui hoje presente, com certeza são leitores, porque trabalham em iniciativas que já desenvolvem e buscam, né, essa amplitude, mas a gente sabe que nem todas as crianças em casa têm esse acesso à literatura ou têm o incentivo a essa literatura. E aí eu escuto muito das famílias assim, mas ele não gosta de ler esse livro, né? Ou ele não gosta desse tipo de livro. Mas normalmente a gente tem poucas ofertas para aquela criança. Então, eu brinco do cardápio, porque eu digo que quando nós somos pequenos, né, quando a criança é pequena, e nós temos lá, aquela intenção, né, de que aquela criança seja muito bem nutrida, você vai ao pediatra e ele diz assim, não, ela está precisando de ferro, né? Essa criança precisa estimulada, né? A Juliana tem um bebezinho lá pequeno, a Ingra, e elas precisam de ferro, né? E aí, o que a gente faz? A gente vai procurar os alimentos que possuem ferro. A gente oferece o brócolis, a gente oferece o fígado, a beterraba, tudo para que aquela criança supra aquela necessidade alimentar. Mas o nenenzinho da Ingra não gosta de beterraba. A hora que ela fez lá, super fofinha, cozinhou a beterraba, que o nenenzinho pôs a boquinha na beterraba, ela tem aquele gosto meio terroso, não sei se tem facilidade de ter beterraba por aí, mas quem lembra do gostinho da beterraba, lembra daquele saborzinho mais terroso, a criança automaticamente não gosta, né? Mas a Ingra, né, Ingra, vou usar você aqui como minha modelo de hoje. A Ingra, obviamente, o que ela faz? Não posso, ele precisa de beterraba. Então, eu vou pôr beterraba no feijão. Sim, vou cozinhar a beterraba lá, porque aí os nutrientes, né, vão ficar no feijão. Ou eu vou bater a beterraba no liquidificador e vou fazer um suquinho de laranja com beterraba. Ou eu vou fazer uma gelatina de morango com a água da beterraba, porque vai trazer os nutrientes. Então, se vocês pararem para pensar na analogia, a gente supre de nutriente as nossas crianças sempre que necessário e tentamos arrumar formas e ferramentas para que elas sejam nutridas. Quando a gente fala de literatura, por falta, às vezes, até de experiência das famílias, né, que eu brinco que talvez também não tenham tido essa oportunidade, o que acontece? A gente oferece o livro e a criança não gosta. E aí o pai fala, ele não gosta de ler, não adianta. Tenta o livro para ele ler, mas ele não gosta, né? E aí eu brinco que nós não escolhemos ainda, não alcançamos o paladar literário desta criança. E como que a gente supre isso? Do mesmo jeito que a beterraba. A gente precisa ofertar possibilidades diversas, diversificadas, até entender como é que a gente vai conquistar o paladar literário daquela criança. Dá trabalho? Dá, bastante, mas é muito eficaz. Porque quando a criança ela encontra o seu gosto literário, o adulto também, que ainda não é leitor, com toda certeza, ele vai trilhar um caminho dentro da literatura. Então, é muito legal que a gente reflita sobre as nossas escolhas, que às vezes a gente se sente frustrado, né? Eu levei o livro, mas eles não gostaram. Então, não é que eles não gostaram, talvez a gente ainda não achou o paladar leitor daquele grupo ou daquela criança individualmente, e aí a gente tem aquela frustração inicial no sentido de que aquilo não foi assertivo. E aí a gente não pode deixar, lembre-se sempre, brinque, anotem, beterraba, né? Então, como é que da próxima vez eu vou trazer algo diferente? Eu vou tentar identificar, né, o estilo que ele mais gosta, o que chama mais atenção, e por isso que nos próximos encontros a gente vai falar um pouquinho dessas escolhas, desses materiais, até de textura, de cor, de como manusear. E, tem o manuseio, a gente tem também o livro virtual, que também tem essa funcionalidade, né? Então, aqui a gente está aberto a todas as possibilidades. Mas como é que a gente vai fazer essa provocação, né?
para que a gente encontre esse paladar literário da nossa criança. Tá bem? Até aqui tudo bem? Todo mundo com beterrabinha em dia na escola? Todos com a beterraba em dia? Então, muito bem. Bom, aí, o que a gente, para a gente poder entender que não é uma coisa tão simples, tá, gente? A gente, de repente, pensa, puxa, mas né, tem tantas ofertas literárias, então é muito fácil da gente ir lá escolher um livro que atenda, né, as nossas necessidades. Mas se a gente parar para pensar, o livro teve um papel, assim, dentro da literatura muito recente. Mas, assim, muito recente mesmo, gente, né? Ele começou a ser utilizado, em sala de aula, até como ferramenta de trabalho, de uma forma extremamente conteudista. Os livros literários, eles não chegaram para acolher as crianças, para abraçar as crianças, para trazer histórias de encantamento, né? Os livros, eles surgiram lá em 1600 com o intuito de críticas, né? De manifestações que não podiam ser ditas, de moral da história. Então, quem costuma ler clássicos, contos de fadas, se você perceber, sempre termina, né? Vamos ler Chapeuzinho Vermelho, né? O que Chapeuzinho Vermelho tem a nos ensinar? Que temos que obedecer a mamãe, né? O papai, os mais velhos. Não podemos conversar com pessoas estranhas que a gente não conhece, né? Então, assim, sempre tem os livros os mais clássicos, esses livros que trazem dentro desse conteúdo, dessa moral da história, eles sempre têm como propósito um alerta, um propósito, e foi com este propósito que os livros chegaram até as escolas, né? E isso acontece, gente, até os dias de hoje, tá? Vocês têm uma escola, né, que não é uma escola regular, mas quem está dentro de uma escola regular sabe que o livro é escolhido para uma prova, para uma atividade, e não para o estímulo à leitura. Não é para que a criança desenvolva habilidades, curiosidades, críticas literárias, que ela consiga discernir o que ela gosta, o que ela não gosta. 99% das escolhas são para atender um conteúdo ou um propósito específico de uma cobrança do que aquilo foi ensinado ou do que aquela criança está aprendendo com aquela história. E quando a gente fala do livro como elemento disparador de projetos, eu sempre falo que é possível e necessário que a gente entenda o que é disparador. Quando eu trago esse disparador, é algo que eu dou gatilho, mas não sou eu que comando. Eu dou o gatilho, mas eu quero que o outro reaja àquilo que eu estou mandando. E aí, a escolha desse livro se faz importante entender qual propósito, por que estamos trazendo aquela literatura, qual a funcionalidade daquela literatura dentro daquele momento do meu grupo. Eu estou preparando esse grupo? Eu estou preparando este ambiente? Como é que são feitas essas entregas, né? Como é que nós ofertamos a literatura? Ela tem um momento dentro da nossa atividade? Ela é preparada, acolhida? Então, o nosso encontro de hoje, ele foi preparado a muitas mãos. Fizemos uma apresentação, as meninas do povo se organizaram, me deram toda a assessoria, me ligaram, nós organizamos, agendamos datas. Então, nós nos preparamos para o encontro. E como é que nós ofertamos esse encontro no dia a dia das nossas iniciativas? Né? Como é que a leitura está acessível? Como é que os livros eles estão acessíveis, né,
para esse momento, para essa degustação, né? Para essa hora de bate-papo. Como é que é feito isso? Vou pedir para a gente voltar para a telinha com todo mundo. Vou abrir o chatzinho aqui para a gente fazer algumas trocas, né? Como é que nós fazemos esse momento leitor? Já entendi as escolhas, né? A gente tem as escolhas bem diversificadas. A gente tem o site, a gente tem os aplicativos, a gente tem algumas equipes pedagógicas que ajudam nessas escolhas. E este momento leitor, como ele é ofertado no dia a dia das nossas atividades? Ele é um momento que está num planejamento rotineiro, semanal, todos os dias, todos os dias não, todos os encontros, né? A gente tem um momento desse de leitura, ele está inserido em várias atividades, ele é feito para acolhimento, ele é feito para alguma cobrança, né? Para a gente perceber se houve um entendimento daquilo que foi lido. Contem para mim um pouquinho aqui no chat, para a gente movimentar esse povo que disse que fala muito, que eu ainda estou duvidando. E aí, para a gente poder entender como é que vocês... Sopa na infância, minha mãe... Olha, muito fofo, é isso mesmo. A Inga está falando que a mãe batia no liquidificador, tá vendo? É isso. A gente precisa achar uma receita, Ingra, que a gente atinja o paladar das nossas crianças, esse paladar literário, né? Aqui entra na temática do encontro, levam para casa também um livro, a cada encontro lerem. Tá, legal. Essa tarefinha, né? Então, isso é legal. Depois eu vou ter um assunto só sobre isso, né? A gente falar dessa tarefinha, que tá fofinha aí, entre aspas, né? Uma coisa bem legal para a gente conversar. Aqui não tem certo nem errado, viu, gente? Não tem nenhuma pessoa aqui detentora 100% do conhecimento. Cada um conhece o seu grupo, tem as suas práticas. Então, aqui o nosso encontro não tem intencionalidade nenhuma de fazermos nenhum desvio de rota, mas ampliarmos os repertórios para a gente pensar nas nossas práticas, tá bem? Acho que isso é bem importante, vocês se sentirem livres e confortáveis em compartilhar, porque aqui não é um lugar da gente ter erros e acerto, aqui todo mundo está acertando, porque a gente está buscando um caminho. Mas quando a gente fala dessa tarefinha, não está errado a tarefinha, mas é repensar no que queremos com essa tarefa, né? Eu consigo perguntar para a criança... Vou voltar para Chapeuzinho Vermelho, que eu estou com ela na cabeça hoje. Eu consigo perguntar para essa criança nessa tarefinha o que ela sentiu? Eu consigo perguntar para essa criança se ela teve medo? Eu consigo perguntar para essa criança se ela mudaria o final da história? Que parte ela não gostou? Porque quando eu faço esse questionamento, eu estou trazendo a criança para a história. Quando eu peço para ela o entendimento da história, eu estou, de alguma forma, bloqueando um processo criativo, porque se a criança, de repente, não sabe responder, ela faz o que com o livro? Repele. Não quero, não gostei. Né? Porque ela tem a dificuldade, às vezes, da compreensão em responder determinadas perguntas. Então, eu não sou contra as tarefinhas afetivas, tanto que coloquei na nossa programação. Mas é legal a gente entender essas tarefas, pensando assim, do que queremos. Se a gente, estamos todos juntos, né, nessa busca, né, de transformarmos as crianças em mais leitoras, né, da gente trazer não deixar morrer a nossa língua portuguesa, ofertar os livros de qualidade, mas o percurso que nós fazemos, os caminhos que a gente percorre, talvez a gente está voltando para a escola, né? De ter aquele conteúdo, né? Onde eu tenho que responder algo sobre a história e não o meu entendimento sobre a história. Então, é legal, né? Como que a gente provoca? Tudo bem, pode ser para os pais, mas, de novo, né? É um momento dos pais da reflexão. O que entenderam, o que não gostaram, o que mudariam? Como seria refeito o final? Né? Quando a gente pergunta para a pessoa aquilo que ela não gostou,
a gente abre uma empatia, porque eu já recebo essa pessoa com abraço, dizendo que eu estou aberta, né? Eu vou perguntar no final do nosso encontro de hoje no meu form e está lá. O que você não gostou? Porque é uma forma da gente poder entender, né? O que a gente pode dar de um passo à frente, né? E aí, a tarefa, tudo bem, não sou contra a tarefa, mas reflitam sobre isso, sobre o que nós estamos pedindo como tarefa. Será que nós estamos abraçando ou é um fardo? Ai, meu Deus, agora eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que... Não deu tempo, vou ter que fazer correndo, corre aí, pega o livro, abre aí, vai, que amanhã tem aula, a gente precisa, né? Então, quando a gente traz esse acolhimento, esse abraço, relaxa, só quero saber o que você não gostou, ponto. Ah, eu gostei de tudo, foi... Ah, tudo bem, então você sabe que você atingiu 100% dos seus objetivos, né? Então, é muito legal, né, que neste planejar, né, neste planejar das atividades, a gente pensem neste papel que a gente tem da literatura. Como é que a literatura vai nos abraçar? Como ela será a nossa aliada para a gente trazer cada vez mais as crianças e as famílias para nós. Então, ok, entendo o registro, a necessidade de um registro. Eu até, baseado nisso, eu vou pôr na minha tarefa de casa, depois eu vou baixar no Drive, algumas atividades, vocês não precisam fazer igualzinhas a minha, tá? Não se preocupe, não é, lembra que eu falei, não tem nada assim, é isso, desse jeito, mas que talvez possam inspirá-los. Porque lá a gente tem um cartaz de experiências leitoras que vocês podem brincar com as crianças, né? Esse cartaz, ele coloca o nome das crianças, do grupo, quais são os livros que estão sendo trabalhados, se é coletivo, se é individual, e tem alguns critérios de avaliação do livro. Então, não deixa de ser uma tarefa, mas é uma tarefa brincante, uma tarefa lúdica, onde a gente transforma as crianças em agentes literários do conhecimento, e eles, como agentes literários, vão ter que nos ajudar, né? Se esse livro foi bom, se eles gostaram da ilustração, o que mais chamou a atenção do livro, né? Que parte eles trocariam, que parte eles não gostariam. E aí o cartaz é meio que uma inspiração para vocês podem remanejar né, dentro da realidade de cada grupo, mas eu acho que pode ser bem interessante, depois vocês baixarem, porque pode ser um caminhar, né, de como a gente traz essa ludicidade. E o cartaz tem uma coisa legal, que se você fizer ele num tamanho maior, tipo num A3, num A2, as crianças podem ficar impresso, né, na parede, para que todos vejam a avaliação, né? E isso gera uma vontade do outro também querer ler. Ué, mas nossa, ele achou incrível esse livro, né? Então, a gente pode fazer isso numa roda. Eu vi que alguém comentou aqui que tem uma atividade de roda, se eu não me engano. Espera aí, de alguém para fazer... Quer que eu leio para você os comentários? Não, eu estou com eles aqui. Tá facinho aqui para mim. Eu só queria separar. Eu vi que alguém comentou que eu acho que faz uma ciranda, alguma coisa assim. Então, assim, não é necessário que seja o mesmo livro para todos, pode ser cada um lendo o seu livro, mas esse expor de maneira, obviamente, saudável, né? Se a exposição desta avaliação seja para as famílias ou para as crianças, é uma maneira deste estímulo. Mas sempre, gente, a pergunta certa. Não é perguntar o que entendeu, não é fazer com que o livro acolha aquela pessoa. Eu brinco como autora que os livros têm muitas verdades, e por isso que eu brinco sobre essa questão de como a gente cobrar alguma coisa relacionada à literatura. O livro, ele tem a minha verdade, fui eu que escrevi. Então, quando eu escrevo, eu sento lá, normalmente num lugar muito movimentado, gente, por incrível que pareça, todo mundo pensa, né? Ela deve sentar assim, monge budista, no alto de uma montanha, tomando um chazinho. Não, eu gosto de escrever no shopping,
no parque, na Muvuca. Eu adoro esse movimento de pessoas, então é o meu lugar de inspiração. Mas quando eu escrevo a minha verdade, eu escrevo aquilo que eu estou enxergando da história. Depois que esse livro passa por muitas mãos, não são poucas, não são muitas mãos, esse livro, ele cria uma identidade nova, porque vem o ilustrador, que também traz um pouco da sua personalidade, vem o revisor, então vem várias pessoas moldando este livro, até esse livro chegar na mão da Rita. Pronto, chegou na mão da Rita. Quando esse livro chega na mão da Rita, esse livro é um outro livro, porque a Rita tem a experiência dela de vida. Então, ela vai receber esse livro com um acolhimento diferente, talvez, do da Fernanda Martins. Cada pessoa vai receber aquele livro no seu momento. Vai ler aquele livro em lugares diversos. Vou dar um exemplo, né? A Roberta, ela vai ler o livro sentadinha, ela é super fofa. Ela vai pegar um chazinho da tarde, uma mantinha, aí ela vai lá, vai pegar, deixa eu ver, deixa eu ver, este livro. Iguais, mas nem tanto. Então, eu adorei, é colorido, é fofo, nossa, fiquei curiosa. Então, a Rô vai pegar esse livro num momento de afeto. Mas a Gi, pelo que eu conheço, 5 filhos, 2 cachorros, a iniciativa, a Elizabeth ligando que precisa entrar na plataforma e todo mundo cobrando um monte de coisa. A Gi vai pegar outro livro e vai ler no caminho, no trânsito, enquanto ela está se organizando. Está errado? Não, não está errado. Mas o mesmo livro que a Gi leu e a Roberta leu vai ter sabor diferente. Lembra de novo do cardápio? Vai ter sabor diferente. E aí, talvez naquele momento, não quer dizer que a Gi que não goste ou a outra não gosta, de repente fala, não me tocou. Então, a mesma coisa as crianças, gente. Né? A gente prepara as crianças para esse momento de leitura, né? A gente prepara o cardápio, o piquenique mesmo, né? Literalmente, né? A gente põe lá um tapete, uma almofada, um aroma, uma música. A gente faz com que essa criança se esvazie do dia a dia, da rotina, da escola, de alguma coisa que ela se sentiu mais conturbada, que ela se sentiu mais, né? Tipo, como é que a gente prepara esse ambiente para que as pessoas leiam iguais, mas nem tanto. Aliás, combinou com o que a gente falou. Somos iguais, mas nem tanto. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira, cada um tem uma forma de pensar, cada uma tem uma forma de ver. E o significado dessa história vai ser completamente diferente para cada uma de vocês. Então, o livro tem a verdade do autor e o livro tem a verdade de quem lê, do leitor. E quando a gente faz essa atividade pensante do livro como uma ferramenta, a gente tem que, primeiro, se abrir que o livro vai nos levar por infinitos caminhos, se a gente permitir que as pessoas possam contribuir para esse processo, que elas possam colaborar com esse processo, dizendo o que gostaram, dizendo o que não gostaram, que parte elas se sentiu incomodada, que parte elas não gostaram, porque para cada pessoa o livro traz uma experiência. Eu vou ler um trechinho de uma história, bem curtinha, não se preocupe, são 15 páginas, é rapidinho, bem rapidinho, vocês nem vão perceber, vai passar, brincadeira, não são 15 páginas. Eu vou ler um trechinho de uma história que chama-se Meu Amigo Flip. Vou dar um spoiler, vou ler o final da história. Essa história conta a história de um passarinho que caiu de um ninho. Algumas crianças do prédio encontraram o passarinho, teve uma disputa de quem levaria o passarinho para casa, quem teria condições de cuidar. 2 menininhos gêmeos levaram o passarinho para casa, porque eles eram em 2, teriam uma possibilidade maior, né, do cuidado com o pássaro.
Fizeram o que podiam, ataduras de palito de fósforo, caixinha de papel de sapato para virar o lar do passarinho. O passarinho foi melhorando, começou a dar seus primeiros voos, pulava da caixinha para a mesa, pulava da mesa para o chão, e no chão as crianças pegavam o passarinho e colocavam de volta. Um dia o passarinho não acordou. E aí, era um dia chuvoso, passarinho na caixinha estava, na caixinha ficou. E olha que interessante, os dois irmãos, cada um, tiveram uma reação completamente diferente. Um olhou e falou, ah, que pena, né? O passarinho morreu. Outra criança chorou durante uma semana, sem parar. Porque o entendimento dele era de perda. Era o primeiro momento de perda dele. E aí, ele veio concluir, né, depois do que aconteceu, né, os sentimentos dele. Eu nunca tinha perdido algo ou alguém. E isso me fez pensar. Ao mesmo tempo em que sentia a falta de Felipe, eu sentia vontade de abraçar minha mãe, de estar perto dela, de ouvir as histórias que o vovô Geraldo vivia repetindo, de jogar baralho com a vovó Lídia e de comer o pão da bisa Totonha. Sentia vontade de brincar com meus amigos do prédio, de rever os que deixei quando mudei de escola, como o Theo, que era quase um irmão. Em tão pouco tempo, a convivência com o Felipe me fez perceber que cada momento é tão valioso que pode durar por uma eternidade. Agora eu sei que nem tudo acontece sempre do jeito que a gente quer. Mas quer saber? Sinceramente, acho que Felipe foi feliz. E me fez ainda mais feliz quando me ensinou que devemos realmente aproveitar cada minuto com as pessoas que amamos. Amor dado é amor dobrado. E só o amor importa. Felipe, você será lembrado para sempre em minhas histórias. Do seu amigo Igor. Felipe ensina a primeira coisa do nosso dia, estarmos presente, aproveitarmos o momento de hoje. E nos ensina também que cada pessoa recebe a informação de um jeito diferente. As crianças eram gêmeas, 2 menininhos, iguais no tamanho, iguais na data de nascimento, mas com formas diferentes de receber as informações. E quando a gente pensa num livro, na potência do livro, como uma ferramenta transformadora, quando a gente pensa no livro como um disparador, eu preciso dar o gatilho para que essa criança traga as informações que eu preciso. Ela precisa fazer parte. Mas, Beth, a gente precisa de um planejamento, a gente, né, precisa se organizar, né? Sim, a gente precisa, sim, eu tenho certeza disso, não estou questionando o planejar. Mas esse planejar tem que ser um planejar transdisciplinar, principalmente vocês que trabalham numa iniciativa, né, que estão além da sala de aula. Por que transdisciplinar? Quando a gente fala da disciplina, a gente está falando do português, da matemática, da história, da geografia. Quando eu vou pensar num projeto interdisciplinar, eu vou juntar as disciplinas que possuem mais similaridades para compor o desenvolvimento de um projeto. Quando eu penso na multiculturalidade, eu estou pensando em pegar vários conteúdos, porque aquele livro vai trazer história, geografia, né? Se a gente fosse falar de um livro que possa abrir repertório, a gente tem o livro da Biomilda, Diário de Viagem.
A Biomilda viaja pelas 5 regiões do Brasil, falando sobre os biomas brasileiros. Então, eu trabalho geografia, eu posso trabalhar história. Então, eu estou trabalhando a multiculturalidade da história. Mas quando eu penso na transdisciplinaridade, eu penso no que transcende aquilo que eu estou lendo. Eu não quero saber da criança quem levou o passarinho, qual o nome dos irmãos, quem ficou triste, quem ficou feliz, quem foi o irmão que... Não é isso que eu quero. Eu quero que a criança transcenda essa leitura. Então, eu vou explorar, enquanto conteúdo, aquilo que não está na história, aquilo que não está no livro. E daí a gente vai exercitar esse papai, essa mamãe, que também vai participar da tarefa, a trazer a emoção daquilo que ele leu. O que gostou, o que não gostou, o que fez sentido, o que não fez sentido, para depois a gente poder pensar quais os caminhos que essa história pode se desdobrar. E como é que a gente vai construir uma narrativa, como é que nós vamos criar um projeto que traga este livro escolhido como um disparador, né? Que ele possa ser ramificado e ser utilizado várias e várias vezes, porque o livro é infinito. O livro não é uma leitura única que a gente leu numa roda e depois a gente aposentou e guardou numa caixinha, mesmo que seja numa caixinha linda, maravilhosa. O livro tem que transitar na mão das crianças. E nesse transitar nas mãos das crianças, esse livro vai se permeando, ele vai tendo essa ludicidade de cada vez que nós vamos retomar a essa literatura, ele ter um olhar diferente. A gente observar os detalhes diferentes. Por isso que ainda hoje a gente vai falar da importância da ilustração, sabe? De como escolher esse livro e como a ilustração tem um poder, né? De nos auxiliar para estes caminhos, né? Principalmente para a criança que ainda não é leitora, né, que ainda não está alfabetizada, ainda não passou por todo o processo de letramento. Para a criança que está aí, que vai aprender o português, né, que tem pais, né, que tem aula em inglês de manhã, que vem, que ainda não... Ou que esqueceram o português, ou que estão aprendendo o português. Então, o quanto essas imagens, o quanto a escolha da qualidade deste material. Quando eu digo qualidade, não estou dizendo de livros milionários, em PAPs, com milhões de recursos, mas eu estou dizendo esteticamente que esse livro agrade o meu paladar, que eu olhe para aquilo e me sinta atraída por aquilo, né? E aí a gente vai brincar depois também de alguns encontros de ferramentas, de dicas, de ideias, de como a gente pode trazer esses estímulos. Até aqui, vamos lá? A gente vai, agora que a gente tem essa pausinha de 5 minutinhos para o café, mas antes da pausa, tcharam, vamos dividir aqui no chat. Até aqui tudo bem? Estão se sentindo acolhidas? Por favor, vão colocando aqui as faladeiras, que até agora não vi ninguém faladeira, todo mundo comportada, tudo mocinha, né? Mas vão contando para mim. Compartilha com a gente o nome do livro que você leu aí. Mostra para a gente a capa, tão bonita. Sim, se chama Meu Amigo Flip. Todos os livros que eu for usar ao longo do nosso processo, no último material do curso, eu vou deixar lá para todo mundo, tá bom? Tudo que a gente for usando. Por quê? Eu tenho que contar uma coisa para vocês, né, gente? Eu faço um roteiro, tá lá, bonitinho. A Gisele viu, eu fiz a lição de casa, tá bonitinho lá. Mas é muito gostoso que a gente possa intuir quando a gente está fazendo uma formação, sabe? Que ela não seja só uma leitura de um slide do que está sendo composto. Não estava prevista a leitura desse livro, mas eu achei que fazia muito sentido o que eu queria provocar em vocês nesse momento. Então, não se preocupe, eu vou montando esse encontro e aí todo finalzinho eu faço a minha liçãozinha de casa e vou colocando para vocês, tá? O que a gente leu aqui, o que a gente apresentou, o que foi mostrado, e vocês podem ir pedindo também, gostei disso, coloca lá no material e aí a gente vai compondo
um material a muitas mãos, né? Porque, igual eu falei, não temos certo e errado, a gente tem aí um conjunto de iniciativas, todo mundo em prol de um mesmo propósito, e todo mundo aqui para desinformar e sair com a cabecinha, assim, pensativa, né? No que a gente pode melhorar no dia das nossas práticas, tá? Em percepção também pode ser influenciadas pelas nossas vivências prévias também, né? Pode, porque, ó, a Camila colocou aqui, essa leitura e percepção também pode ser influenciadas pelas nossas vivências prévias. Não tem como. Nós somos condutores, gente. Nós somos condutores. Quando eu faço uma escolha, eu não faço uma escolha só do outro, porque eu também estou envolvido com aquilo. Então, por isso que o nosso repertório tem que estar ampliado. Por isso que é muito importante a gente buscar ferramentas. Prometo que estarei aqui para ajudar nisso, não só no nosso encontro, mas daqui para frente. Mas, assim, é importante. Será que o nosso repertório é só de, eu me formei no magistério, sei lá, vou brincar, tá? Gente, não se incomode se alguém não quiser, né, que eu vou dando os nomes aqui, mas é só para a pessoa acordar, de repente ela tá com sono, aí eu falo o nome dela, fala, ai meu Deus, fala o meu nome, e agora, né? Tipo, então aí isso vai fazendo com que a gente faça esse movimento, né, que a gente faça essa brincadeira, né? Então, a Indianara, por exemplo, então, olha lá, tá vendo? Acordou, ó, tipo, vamos lá, não dorme, né? Então, não tem como, isso faz parte do seu repertório. E aí, o que é importante? Nós fazemos essa autoanálise, de novo, gente, sem culpa, sem julgamento, lembra disso? Nós não estamos aqui para fazer, isso você vai receber uma nota, tá, gente, no final. Não, a gente está aqui para compartilhar conhecimento. E aí, quando a gente pensa em como fazemos essa escolha, não é só o como, é qual o repertório que a gente tem. E se a gente não tem, tudo bem, a gente precisa pensar, então, vamos lá, vamos buscar como é que vamos achar esse repertório. Muitas vezes a gente ainda tem os livros que nós lemos no magistério, 1985, 1976, 1900. E aí, assim, a gente traz para o nosso dia a dia um repertório do nosso conhecimento, das nossas experiências. Então, se a nossa experiência está atualizada, se nosso currículo está atualizado, nosso currículo leitor está atualizado, a gente vai em bibliotecas, a gente visita feiras, a gente participa de grupos de literatura. Como é que é essa escolha? Mesmo por um profissional qualificado, gente. Eu faço formação aqui no Brasil para muitas escolas. 99% das escolas que eu atendo são escolas classe A, 99%. Mesmo em escolas onde o nível socioeconômico é super favorável, né? As crianças têm condições de livro, o professor tem uma boa remuneração. Quando a gente vai falar de livros com os professores, a gente percebe que eles não têm repertório. Os professores continuam lendo aqueles livros que fazem parte da história deles. Então, a gente precisa pensar muito que aluno é esse que eu estou falando hoje. Eu vou dar um exemplo, não como uma crítica, mas eu acho que é um exemplo muito legal. Agora, a gente tem muitos livros que falam sobre a cor de pele. Mas até alguns anos atrás, aqui no Brasil, o ícone, vou dar um prêmio se alguém falar o livro que eu estou pensando. Tinha um ícone, vou dar um spoiler, vou ver a primeira que me respondeu, vamos lá. Então, assim, vou dar um... muito bem, Tamires! Muito bem, Tamires, você foi sorteada, vou mandar um livro muito fofo para você depois. Por quê? Porque até hoje... um dos livros mais lidos de Ana Maria Machado, escrito em 1970, pasme, eu não tinha nem nascido, mas eu juro, eu estava bem perto de nascer, muito perto, mas eu ainda não tinha nascido. Até hoje é um dos livros mais vendidos de Ana Maria Machado, mais utilizados em escolas.
E aí eu digo, tá, mas aí a gente pega o livro e faz o quê? Joga fora? Não, claro que não, óbvio, um clássico da literatura. Mas eu preciso trazer uma palavra que é um... Pode falar palavrão, Gi? Não, porque vai para o consulado. Mas eu vou ter que falar. É um palavrão necessário, Gi. Então vai, se é necessário, pode. É necessário, o consulado vai me autorizar. É a contemporaneidade. Eu preciso trazer autores contemporâneos, e eu não estou falando porque eu sou uma autora contemporânea. Eu estou dizendo porque nós temos crianças hoje que possuem outras necessidades. Eles são munidos de milhões de informações cerebrais, gente. Hoje, uma criança... Aliás, eu estou vivendo isso, eu estou quase uma avó, porque a minha filhada teve nenezinho, e eu estou me sentindo vovozinha da nenê. Ela tem 2 meses, ela já ri, ela acompanha, ela olha, ela já... eu percebo que ela já dá risada quando a gente vai movimentar, que vai tirar fotinho dela. A criança de hoje tem milhões de neurônios ativados, muito a mais do que nós tínhamos há alguns anos atrás. Então, eu não posso ofertar para essa criança só o meu repertório literário. Eu preciso trazer histórias e livros que conversem com a criança de hoje, que faça sentido para a criança de hoje. Você falar para uma criança de 3 anos que se ela tomar café ela vai ficar pretinha, ela vai falar, ai, porque se ela chupar jabuticaba, ela vai falar, porque ela já sabe que não é assim que funciona. Então, o livro, não é que a gente vai pegar o livro e excluir o livro da nossa estante, tirar o livro, não é isso. Mas ele tem que trazer um contraponto. A gente tem que mostrar que legal, esse livro tem aí o seu valor, ele foi escrito numa época da história, ele tem que ser abraçado, mas eu tenho que trazer uma provocação de hoje, que converse com essa criança. E, às vezes, por falta de acesso, por dificuldade, às vezes, né, de ter o livro ali em mãos, de como a gente ter acesso a essa contemporaneidade, a gente, às vezes, acaba caindo naquele, bom, é o que eu tenho lá, é o que eu já li, é o que eu já conheço. Eu vou fazer uma busca na internet que estão falando, mas se eu não estiver repertoriada e apropriada para aquele conteúdo, eu também não vou acolher aquela criança. E aí isso não vai ser um projeto, isso vai ser uma leitura obrigatória de algum texto. Tá certo? Eu sei que a gente precisa parar, né? 5 minutinhos. Vamos fazer uns 5 minutinhos. São 8h44. Vamos dar uns 6 para elas? Tá bom, ok? 5 minutos, bateu agora, 8h45. 8h50 voltamos. Tá bom? Para dar tempo de vocês irem rapidinho tomar uma água e a gente volta daqui a pouquinho. Tá? Então, vamos retomar o nosso bate-papo, né? Eu sei que algumas pessoas acabaram entrando depois, então acho que vamos só fazer um recapitular. 5 minutinhos que a gente deu de descanso. Então, vamos recapitular que o nosso propósito de hoje é a gente trabalhar o quê? O que é essa literatura, essa potência, para que ela serve, como é que a gente pode utilizar isso, sabe? Como é que a gente pode melhorar o nosso repertório? E sempre lembrando que a gente está aqui no momento de desinformação. Lembra disso? Quem chegou agora não se assuste, a gente está aqui para a gente ser desinformado, isso mesmo, saímos da forma, a gente refrescar as ideias e a gente poder transportar, né, os nossos conhecimentos e unir as nossas histórias. Quero reforçar de novo, aqui a gente não tem julgamento, não tem certo, não tem errado, e não tem um professor detentor de todo o conhecimento para compartilhar informação. Aqui tem um conjunto de gente muito sabida que está junto aqui para a gente poder trazer e dividir e compartilhar. Como eu disse para vocês, eu gosto de fazer
obviamente, um planejamento do nosso encontro, mas gosto muito da minha intuição, ela é muito favorável às minhas práticas. Então, algumas coisas que a gente for trazendo, introduzindo para o nosso momento, eu vou depois colocar lá na nossa pastinha, então não se preocupe, ninguém vai ficar sem o que a gente está falando aqui. Para cumprir com os meus combinados, a gente até agora falou de 2 livros que eu mostrei para vocês, vou colocar lá a informação. Essas informações que eu contei para vocês, não pensem vocês que eu nasci com todo esse conhecimento, adoraria, mas que eu comentei com vocês, né? Que o livro chegou no século 1600, eu não tinha nascido, eu juro, gente, apesar de eu já estar cheia de cabelos brancos, e tá aqui com algumas rugas e linhas de expressão. Eu não tinha nascido em 1600, portanto, não fui eu que descobri essa informação. Porém, olha só, literatura linda, nos abraça, e tem um monte de gente sabida que vai atrás e que pega, que busca, estuda e divide com a gente conhecimento. E o que eu estou fazendo aqui hoje nada mais é de que multiplicar o que eu aprendi com vocês e aprender um pouquinho com vocês também. Tá bem? Bom, eu prometi que quem tinha descoberto o livro ia ganhar um presente, então, Tamires, está aqui anotado, ó, não pense que eu esqueci. Vou te mandar um livro chamado Cor de Pele. Espero que você goste, vai chegar rapidinho aí, porque eu estou com a minha filhadinha voltando para a Alemanha, e da Alemanha para aí é bem mais fácil de chegar o livro. Então, pode deixar que eu vou mandar com muito carinho para você. Tá bom? E aí, ó, ao longo do nosso bate-papo, eu vou fazendo os desafios, quem for me respondendo, quem sabe, né? Quem sabe, não vai ter surpresinhas aí para a gente movimentar o nosso bate-papo das mulheres faladeiras que estão em silêncio desde a hora que eu comecei. Bora lá? Nossa segunda parte. Vamos colocar lá no nosso slide. A gente vai voltar. Bom, nessa segunda parte, o que eu quero propor para vocês? Lembra que eu falei? Não adianta a gente ficar falando do livro, informação do livro. Em primeiro lugar, se a gente não tiver repertório. E como eu tenho repertório, Beth, eu trabalho, tenho 3 filhos, 4 cachorros, 2 gatos, tenho uma sogra que mora na minha casa, e o meu vizinho faz barulho, como é que eu me preencho desse repertório? Então, a primeira coisa é a gente buscar algumas ferramentas, né? Iniciativas que possam nos ajudar, participar de alguns grupos que possam nos ajudar, mas uma das coisas que a gente pode pôr em prática para a gente trazer essa nossa, não só a nossa criança da iniciativa do Paul, mas a nossa criança interior, gente, é a gente fazer uma dinâmica sensorial. E aí, eu vou pedir, eu sei que tem gente que está na rua, eu sei que tem gente que está talvez no carro, que talvez não vá ter o tempo de fazer isso, ou não tenha à mão, como eu estou com essa facilidade aqui de encontrar um livro, mas quem tiver, faça essa experiência. Vai olhar para aqui para o seu entorno, pode levantar da cadeira, eu tenho na estante, está na beirada da minha cama. E quem não tiver, também vai fazer a dinâmica sensorial. A gente vai se imaginar num ambiente bem calmo, bem leve, bem agradável, tá? Vamos fazer aquela brincadeira que eu falei, de se esvaziar para se preencher. Então, assim, um momento bem gostosinho. E quem tem fácil, vai escolher um livro de afeto. Um livro que goste, que chamou atenção, um livro que já... Não importa se ele é infantil, adulto, não importa, o que você tem ali. O livro didático, o livro de inglês, da aula de inglês, não importa. Quem não tem esse acesso, quem não está com esse livro na mão neste momento, vai fazer a mesma dinâmica, parando por alguns segundos e tentando trazer na memória afetiva o livro que veio à sua cabeça. E aí a gente volta lá para o chat, que eu quero ver o que vocês vão colocando lá. Não tenham pressa, não precisam fazer correndo, tá bom? Façam tranquilas. Lembra, ou o livro que você tem à mão aí, que te chamou alguma atenção hoje, neste momento, ou
um livro seu, de carinho, que você fecha os olhos e fala, nossa, esse livro, sei lá, me lembra um momento tão feliz, sabe? Nossa, eu gostei tanto de ler essa história, ele foi tão importante. Contem para mim aí. Ah, Desassossego. Que lindo. Muito bem. Assim que eu gosto de pessoas desassossegadas, Ingra. Quem mais? Só a Ingra conseguiu um livro aí de afeto. Jacaré, não. Muito bem. A Ilha Perdida. Poliana. Mais alguém? Vamos lá? Quem mais? Li para a escola, nunca mais. O Mundo de Sofia, Mamãe Bel. Muito bem. Quem mais? Ah, acho que é que comia livros, né? Isso. Muito bem. Ai, meu Deus, Vazio, gente. Eu li Vazio em Bolonha nossa, que incrível, como um livro vazio pode nos preencher tanto, né? Amei esse livro. Ele já tem aqui também, já traduzido. Muito bem. Maria vai com as outras. Ai, tem um livrinho tão fofinho. Acho que a Maria não vai com as outras. Foi lançado recentemente. Vou separar aqui, depois eu mostro para vocês. Vou pôr. É de uma girafa. Maria não vai com as outras. Vou pôr aqui depois. Uma gracinha. Danado, macaco danado. Menino maluquinho. E aí, ó, quando a gente... Alguém tem um livro aí? Não esse necessariamente, mas alguém tem livro de fácil acesso aí? Tem alguém que estava com um livro aí? Ou todos esses livros são de memórias? Pessoal, pode abrir o áudio para falar, hein? Para mostrar. A Rita, mostra para mim, mostra para gente, Rita. Pode abrir seu áudio, querida, por favor, se você puder. Esse livro, eu não sei se dá para vocês verem. A História Verdadeira do Sapo Luiz. A História Verdadeira do Sapo Luiz. Eu comprei esse livro em Barcelona, quando eu estive nas primeiras jornadas de língua portuguesa, na Universidade de Barcelona. Por quê? Porque a ilustração dele me chamou muita atenção, o título me chamou muita atenção. Eu conhecia o Rufato de nome, já tinha lido alguma coisa dele, mas nunca tinha lido um livro assim, sabe? Conhecia, já ouvi falar. E o título me chamou a atenção. Dentro, gente, para quem não conhece, ele vem com vários recortes de jornal, como se fosse histórias, sabe, sobreposição de notícias. E é a história de um sapo que não era príncipe e uma princesa que achava que o sapo ia virar um príncipe. Então, é super interessante. Não é um livro para criança pequenininha, mas é possível, dependendo de como você trabalhe na sala de aula, e é um livro muito legal de trabalhar com os adolescentes, porque traz essa coisa de que nós podemos ser quem nós somos, sem dar satisfação para ninguém, queremos ser sapos, seremos sapos. Então, é sobre isso, esse livro, eu acho esse livro maravilhoso. Muito legal. Se você puder depois, Rita, coloca no chat o nome do livro, do autor e da editora, do ilustrador, porque aí a gente pode compartilhar, né, com as pessoas que estão com a gente. Tá, claro que posso. Posso botar até na pasta do Drive, se for aberta uma pastinha para isso. A gente pode abrir lá uma pastinha só de indicações literárias, e aí a gente vai colocando lá, conforme a gente for trabalhando aqui, o que for surgindo, a gente vai colocando lá. Adorei, viu? Gostei muito. Quem mais está com um livro de afetinho aí na mão? A Juju, né, Juju? Vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Se fizer ruído, me avisa, porque esse fone é velho. Tá bem. Esse aqui é o Vazio,
Quer dizer, chama só Vazio, porque O Vazio é outro livro. Sim. E se alguém der um Google, vai achar primeiro esse outro, que não é esse aqui. É da Catarina Sobral. A edição que eu tenho é da Patológico, a editora. E ele é um livro, é um álbum ilustrado sem palavras, que é a minha obsessão. Eu sou maluca por esse tipo de livro. Eu queria sugerir, se você pudesse comentar, não sei, trazer alguma fala sobre isso, para alimentar a minha ânsia sobre esses livros. Perfeito. Faz um tempo já que eu tento trabalhar com eles, eu tenho uma pequena coleção, assim, e esse eu trouxe porque realmente eu fiz o exercício, assim, me veio na memória afetiva. Eu super recomendo a leitura de roda com as crianças, porque ao mesmo tempo, bom, ele é assim para todas as idades, né? Falando assim, faixa etária. Eu indicaria ele de 0 a 100. Não é? Mas É porque bomba. de 0 a 100, porque assim, e se você tiver dúvida, testa, porque é sempre muito surpreendente. Eu já usei ele em várias rodas diferentes e fico muito surpresa com os resultados, assim, resultados no sentido de os desponta, assim, o que provoca, né? O que fica provocado ali nas crianças. Porque ele tem essas belezuras que são aqueles finais que não se fecham totalmente. Então, é um pouco misterioso ao mesmo tempo, né? Então, as crianças ficam... É que eu não quero dar spoiler, para não perder o gostinho, assim. Tô tentando falar sem falar, né? É difícil. É muito surpreendente também como as crianças interpretam algumas imagens totalmente relacionadas a esse universo mais subjetivo, das emoções mesmo. Então, é muito legal nesse sentido também. O que mais que eu posso falar dele? Experimentem e testem, que eu acho que vale muito, muito a pena mesmo. Eu super recomendo. Muito legal, Ju. Coloca aí, depois se você puder acrescenta lá na pastinha que a gente vai montar, só de indicações, eu acho que vai ser bem válido. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da ilustração também, né, deste papel da ilustração, mas a gente pode acrescentar ou para o próximo módulo, atendendo o seu pedido, e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, a gente pode trazer um recortezinho dentro de algum dos módulos só sobre livro ilustrado. Eu também acho muito incrível, muito incrível. Quero contar até um pouquinho de como é o processo de produção de um livro ilustrado, para vocês entenderem um pouco dos bastidores. Acho que é bem legal para vocês terem esse conhecimento. E aí, se a gente não conseguir fazer na aula de hoje, não se preocupe, eu já anotei, e aí vou colocar em uma das aulas para a gente ter um recorte sobre livro ilustrado. Tá bom, Juju? Obrigada pela partilha, tá bom? Então, quando a gente escolhe esse livro de afeto, o que é importante? Olha só, olha a empolgação da Ju contando do livro. Olha a empolgação da... E todo mundo já quer ler O Bendito do Sapo. E assim, vai ser uma luta, a gente vai ter que disputar o livro da Rita, porque a de Sop fechou. Então, assim, não existe mais. O livro que tiver aí do Sapo Luiz vai estar espalhado pelo mundo, porque a editora não existe mais, né? Então, é uma relíquia, guarda 7 chaves, né? Então, quando a gente pega algo que tem essa significância para nós, a gente contamina a gente. A gente contamina, né? Quando a gente lê algo que toca na gente, a gente contamina. Então, essa escolha literária para o desenvolvimento de qualquer projeto, e aqui quando a gente está falando de projeto, a gente está falando de uma amplitude, tá, gente? Não é aquele projetinho só engessadinho, com objetivo, proposta, atividades que serão desenvolvidas, conclusão, resultado. A gente está falando de uma amplitude, porque um repertório... um projeto é algo que ele pode se amplificar de maneira assim, imensa
todo o nosso roteiro, o nosso ritmo, entendeu? Então, ele vai direcionar para as atividades que a gente vai fazer, ele vai nos ajudar a pensar em atividades futuras. Um projeto de um livro pode durar mais de 1 ano. Ele não precisa ter uma data de finalização, porque se ele for sendo descoberto com as crianças, e se cada momento dele for sendo desenvolvendo habilidades e competências, e dali as crianças trazerem ramificações de projetos, ele vai continuando, entendeu? Ele vai continuando, ele vai sendo ampliado, ele vai sendo movimentado, e aí não existe uma data para se findar o projeto. Não tem problema, Juju. Tá vestido, tudo bem, Juju. Não tem problema, fica tranquila. E aí, o que é legal, né? É a gente pensar que quando eu vou escolher um livro para esse trabalho, eu preciso que este livro me toque. Acontece muitas vezes, gente, muitas vezes, do professor ou do mediador ser surpreendido com a história, com algo que ele não esperava. E aí ele não tem jogo, tem gente que tem jogo de cintura, lê, relê, muda o texto e consegue, mas tem gente que não tem. Então, o livro, quando eu digo do livro de afeto, eu digo do livro, nesse sentido, não é do livro só que eu gosto, mas do livro que eu estou preparada para apresentar para o meu grupo. Indicação etária é uma coisa que eu digo que é muito perigosa, muito, porque não existe livro para crianças de 10 anos, não existe, gente, ainda não existe essa máquina que produza livros para indicado a partir de 2, indicado a partir de 10 anos, indicado para menores de... Não existe. O livro existe a maturidade leitora daquela criança. Uma criança que tem 2 meses de idade e já tem mais de 130 livros em casa, tem muito mais chance de ser uma criança leitora de uma criança que vai ter só acesso à literatura aos 10. Então, assim, essa criança vai ter uma maturidade leitora aos 4, 5 anos, ela já vai falar de nome de livro, ela já vai explicar como que funciona, ela vai ter um entendimento do que é um processo leitor. E uma criança que vai estar iniciando o seu processo de acesso naquele momento, ela precisa de livros, não é de livros infantis. Aliás, eu vou contar uma coisa, isso não estava no curso, mas eu vou contar que eu acho muito legal. Já existe um movimento em Angola, depois de Guadalajara, Angola, lá vou eu. Já existe um movimento em Angola muito forte, para a gente tirar esse nome, livro infantil. Tirar o nome, né? Eu sou uma autora de livros infantis. Por que existe esse movimento? Porque o termo infantil tornou-se muito pejorativo. Vou dar um exemplo. Ai, gente, é só um exemplo, mas é muito verdade. Ai, gente, meu marido tem 60 anos, mas ele é tão infantil em alguns momentos. Eu estou dizendo que ele não tem todas as capacidades e não tem comportamentos adequados para um homem de 60 anos. Bom, estamos lá na escola, estamos discutindo lá, dialogando sobre uma ação com uma criança que, sei lá, trouxe uma determinada demanda, e aí alguém da iniciativa, né, repreende, ou corrige, ou comenta com a professora sai batendo na porta, sai de cara feia, sai triste, chateada, você fala, meu Deus, gente, como ela é infantil, né? Era um comentário, né? Então, já existe um movimento, e aqui no Brasil está muito forte, com certeza vai chegar em todos os lugares, dessa literatura para a infância. Eu não escrevo livro infantil, fofinho, bonitinho. Eu escrevo livro para a infância. E essa infância permeia-se por muitos anos da nossa vida. Eu posso ter 50, 60 e ter, sim, meu lado infância, gostoso. Eu sempre fui apaixonada por literatura infantil, desde quando era pequena até os dias de hoje. Se você me falar, entre este 10D, eu vou falar, quero esse. Eu gosto
eu fico tentando fazer igual a Ju, ler as entrelinhas, eu gosto do desafio de descobrir o que está ali, o que o autor pensou naquela escrita, qual foi a intencionalidade dele. Então, é muito importante a gente pensando nessa linguagem. O livro não é um livro infantil, ele é um livro para a infância. E quando ele é um livro para a infância, ele é aberto para diferentes faixas etárias. Quando você lê Vazio, né, que é uma leitura, apesar dele não ter um código linguístico para ser decodificado, mas ele é uma leitura porque antes de você transformar aquilo em imagem, aquilo foi escrito, ele teve uma intencionalidade, ele pode permear por várias faixas etárias e dentro dessas faixas etárias causar referências completamente diferentes. Vou dar um exemplo de outro livro que vai permear este universo. Vou ler esse. Pequenas coisas, grandes alegrias. Quando a gente olha a ilustração desse livro, é um livro infantil, criancinhas brincando, é um livro em caixa alta, é um livro que só tem uma frase a cada 2 páginas. E aí eu vou ler um trechinho desse livro infantil para você. Pequenas coisas, grandes alegrias. E o que eu vou pedir para vocês colocarem no chat, claro, quem se sentir confortável, lembra, não, né? Se você parar para pensar por 2 minutos, o que é uma pequena coisa que lhe traz grande alegria? Aqui no nosso livro, a gente tem bolha de sabão, chuva de verão, admirar a escuridão, agradecer por uma razão, um amigo, um irmão, ou só segurar na tua mão. É um trechinho da história que brinca com essas pequenas coisas que a gente tem todos os dias e que às vezes a gente sequer para pensar. E claro que se eu for repertoriar aqui um grupo de educadoras como vocês, vai sair o olhar, as estrelas. Mas para a criança pode sair o pisar na poça d'água, brincar na neve, comer chocolate antes do jantar. Então, o mesmo livro, ele vai tocar diferentes infâncias. Por isso, o livro para a infância, a literatura para a infância, e não usar a literatura infantil, porque a literatura infantil vem carregada desse preconceito de que ela não é para o adulto, ela é só para a criancinha pequena. Ela pode ser qualquer coisinha, ela não sabe ler mesmo, né? Ela nem sabe ler, qualquer livrinho tá bom. Não, é o contrário. É nesse momento dessa formação leitora que nós mais ainda conseguimos, né, trazer a literatura com essa intensidade, onde a criança ainda não tem a obrigatoriedade de decodificar um código linguístico, ninguém está pedindo para ela ler o livro, mas ela pode ler as imagens, ela pode transmutar, a leitura pode ser transdisciplinar, ela não precisa saber se está certo ou se está errado, ela precisa sentir um livro de afeto. Vamos lá, sempre faço um post no Facebook, essa época do ano, desde que me mudei para cá, 10 anos atrás, o que ainda me impressiona
Ai, que lindo, é verdade. Está claro às 10 da noite, né? É muito gostoso. Eu estive em Toronto recentemente e lá também escurece super tarde. Foi muito bom você perder um pouco a noção do tempo, estar ali ainda em plena atividade. Você quer fazer um monte de coisa ainda e o sol ainda está lá, né? O dia está claro. Muito gostoso. Então, é muito legal que a gente pense nisso, né? Nesse livro de afeto. E aí, a gente começar a pensar nessas escolhas que a gente faz para o nosso grupo. Racionalizar menos e sentir mais. Ah, mas tem que ter o pedagógico. Claro, óbvio, gente, pelo amor de Deus, sou pedagoga. Não estou dizendo isso, mas mesmo enquanto pedagogo, racionalizamos demais, queremos uma resposta para as coisas, queremos medir se aquilo está certo ou está errado, queremos avaliar se o nosso desempenho está sendo feito, queremos demais, sentimos de menos. E principalmente numa iniciativa onde essa criança, ela vem pós, né? Ela já foi, ela está ali num segundo momento, né? O trabalho da iniciativa, principalmente, é abraçar essa criança para a gente transmutar e cada vez mais a gente poder trazer esse livro de afeto. E aí, de novo, entra nosso repertório. Qual o nosso repertório? A gente está lá em 1600, quando a gente nasceu, né? Eu não, Juliana, né? Que nasceu lá em 1600, ou né? Estamos aqui buscando essa atualidade e ferramentas, né? Olha que grupo lindo vocês têm. Olha quantas pessoas, só aqui, ó, nesse bate-papo curtíssimo, quantas trocas já de livros nós tivemos, né? Então, a gente tem ferramentas. Como a gente está usando essas ferramentas de unir os nossos conhecimentos e de trocarmos esses nossos conhecimentos, é que vai fazer a nossa diferença dentro do nosso repertório. E aí, o que eu brinco muito, né? Não existe possibilidade da gente trabalhar essa literatura como uma ferramenta, como um disparador de ideias, se a gente não se destravar. Se a gente não usar o nosso conhecimento, todo o conhecimento adquirido, a nosso favor, né? E para isso, a gente precisa voltar à nossa infância, a se colocar no lugar das crianças, a serem empáticos pelo que eles estão vivendo naquele momento, né? Então, assim, a criança foi tirada, né? Claro, para o bem-estar dela, a família mudou de casa, veio para outro lugar. Isso é para o adulto, isso está racionalizado, mas muitas vezes não está dentro do conhecimento, dentro dessa cultura, dentro do que a criança espera. Então, ela vai ter resistência, ela vai por empecilho, ela não vai querer, vai ser difícil, porque é desafiador. Então, quando eu saio do papel de julgar, né, ou trazer, igual a gente brincou, né, uma atividade onde eu vou expor algum tipo de dificuldade, eu estou repelindo a literatura como ferramenta. Mas quando eu trago esta para o abraço, onde eu quero sentir, se aquilo emocionou, se aquilo tocou de alguma forma, se aquilo fez alguma diferença, se chegou no coração de alguém, aí eu começo a trazer as pessoas para esse processo colaborativo, tá bom? Vamos voltar lá hoje? Vamos, deixa eu só colocar aqui para você. Tá bem. Muito bem. E é tão gostoso, né? Tem vários livros desses que eu falo que abraçam a gente, né? Porque a literatura, ela tá muito... Eu falo que é tipo... Se você assistir desenho hoje em dia, gente, desenho não é mais feito para criança, né? Porque o desenho é tão profundo, ele traz tantas entrelinhas, né? Você tem que assistir 2, 3 vezes o mesmo desenho, você fala, nossa, não tinha percebido isso. Nossa, mas isso, né? Então, assim, a literatura, ela também veio, né, com essa intencionalidade, né, de fazer essa ludicidade. Então, eu quero brincar com vocês.
tá bom? Para a gente dar uma destravada na nossa criatividade, a gente vai fazer um registro de uma brincadeira. E eu preciso que vocês enviem esses registros, tá bom? A gente pode mandar esse registro, a gente pode pôr na nossa pastinha de registro do nosso primeiro módulo, né? Quem tiver qualquer dificuldade de fazer neste momento, não se preocupe, isso vai estar lá na pasta, então você pode fazer depois, pode brincar, fazer com as suas crianças em casa, até na iniciativa. Esse registro é uma brincadeira, faz parte de um jogo criado por nós, chamado Cria Aventura, e aí esse jogo, ele estimula o nosso processo criativo. Hoje nós vamos criar um personagem. E por que eu quero que a gente brinque de criar um personagem? Porque eu quero que a gente saia desse contexto mais, assim, mais voltado, né, para uma coisa racional, e a gente vai brincar com o nosso imaginário. Aqui está o nosso personagem, ele vai ficar aqui na tela o tempo todo. Eu vou dar para vocês, deixa eu fazer um cálculo aqui, até mais 7 minutos, tá bom? Pode ser? E aí, se a gente precisar, a gente pode dar um pouquinho mais de tempo. O que eu vou sugerir é que vocês abram o áudio de vocês, a gente pode ir falando enquanto está construindo. Eu vou pôr uma musiquinha de fundo, ela tem que ser instrumental, porque depois, como isso vai ficar na plataforma, não pode ser qualquer música. Então, eu vou pôr só uma instrumental aqui para ficar um fundinho gostoso, enquanto vocês estão construindo o personagem. E aí, daqui 7 minutos, eu vou pedir que eu quero ver o que vocês construíram. Lembra do que eu te falei? Não se preocupe, não tem julgamento, faça do seu jeito. Nós somos artistas plásticos, somos educadoras em busca de uma transformação por meio da literatura. Então, não vão receber nota, ninguém vai receber ponto negativo. Eu quero que vocês se divirtam, tá bom? Bora lá? Vamos abrir os... Ok. Ai, meu Deus, já começou com dinossauro, né? Meu Deus. Para facilitar. É. Para facilitar, gente. Nós vamos fazer aonde? É para fazer no Jungle? Pode fazer num papel, pode fazer num caderno, aí depois a gente pode fotografar e colocar lá numa pastinha. Eu vou precisar de todos os desenhos para a próxima aula, mas a gente vai fazer na aula de hoje, tá bom? Ai, caramba. Desenhar à mão? Divirta-se. É difícil, espera aí que eu vou buscar. Divirta-se, não se preocupe. Divirta-se. Lembra que a gente falou? Sem julgamento, vamos nos divertir. Aproveitar para dizer para vocês que a pasta já está aberta, tá? Quem ainda não recebeu o link, vocês vão receber essa semana. E que também já criei uma pasta agora com as recomendações literárias, tá? Então tem uma tabelinha. Ai, eu vi. Vocês já podem colocar... aqui é eficiência. Vocês já podem colocar o título do livro, o autor, ilustrador, editora, para ficar fácil. Ou se quiser colocar uma foto, também é uma pasta ali, pode colocar imagens. Fiquem à vontade. Senhora. Se divirta. Cabeça parecida com a de um dinossauro. Tem 2 antenas curtas. Veste um capacete de mergulhador. Tem um corpo grande, gordo, em forma de gota. Tem braços e asas muito pequenos. Pernas curtas e finas, com pés largos. Tem uma longa e grossa cauda, com uma peça de roupa pendurada na ponta. Lembre-se, quem porventura estiver em trânsito,
né? Não conseguiu fazer hoje por alguma razão, por uma impossibilidade, não se preocupe, pode fazer depois, pode usar essa atividade para se divertir com as crianças. O jogo tem várias cartas, tá? Eu peguei 3 cartinhas aleatórias. Aqui tá a cabeça de dinossauro, gente, isso vai ser difícil. Feche os olhos, imagine como pode ser um dinossauro. O que será que esse dinossauro tem? Como que é a boca? É pequenininha, um bocão, um narizinho, um narigão. Ele tem escama, tem pelo. Dois minutos. Ai, gente, eu nem comecei. Eu queria fazer aqui, mas eu não tenho papel, eu tenho que ir lá buscar. Não adianta. Vou ter Vai que ir lá, buscar. vai buscar, dá tempo. Ah, o da Rô já tem até nome. Curti. Ô, Gi, você pode abrir as telas que eu quero ir vendo conforme elas forem fazendo? Deu para todo mundo já ver as características? Todo mundo já conseguiu ver as características? Tá. Então, é cabeça de... Muito bem. Quem vai compartilhar aí com a gente? Eu já não lembro mais como é que era para ser a cabeça de dinossauro com antena. Muito bem. Deixa eu ver. Pode colocar a característica de novo, por favor? A gente vai colocar. Claro, vou pôr para vocês de novo. Roberta fez uma... Conseguiu. Nossa, a Roberta é uma artista artista plástica, gente. Vou contratar para ilustrar meu próximo livro. Vamos lá, é cabeça parecida com de dinossauro, tem 2 antenas curtas, veste um capacete de mergulhador. Tá? O corpo é um corpo grande e gordo, em forma de gota. Tem braços e asas muito pequenos. Pernas. São pernas curtas e finas, com pés largos. Tem uma longa e grossa cauda, com uma peça de roupa pendurada na ponta. Agora vamos ver. Perfeito! Nossa, adorei, Roberta. E adorei. E ele se chama Felício, é isso? Já tem nome. Muito bem. Cadê a Karina? Deixa eu ver, Karina. Gente, vocês são artistas. Olha isso. Tem outra Karina Oliveira agora. Deixa eu ver, Cacá. O meu chama Emily. Emily! Uhum. Ela está segurando uma saia aqui na ponta, menina. Olha, uma saia. Muito bem. tem que segurar uma coisa, né? Ele tá com uma longa cauda. O que o seu tem, Karina Oliveira, na cauda? Uma camiseta. Muito bem. Bom, eu botei, o meu tá segurando na mão mesmo. É horroroso. Ele tá lá dentro, coitadinho. Não, tá ótimo. Ele tá lá dentro do capacete. É justo. Tá perfeito. Tá segurando um cachecol. Muito bem. Eu tá com a camiseta, mas não dá para ver muito. Ô, Rita, para de me copiar. Olha que fofo. Gente! E tem que tirar o blur. Vamos como é que tira o blur. Nossa, a Ellen ainda fez a camiseta colocada na cauda. Né, Ellen? Muito bem. Pois é. Mas esse capacete também difícil, de mergulhador. Eu estava tentando imaginar como é um capacete de mergulhador aqui. Ah, perfeito, que lindo! Ô, Rita, você para de me copiar, tá? Que eu coloquei o cachecol aqui no meu, que ele é meio doido igual eu, e uso o cachecol no rabo. Muito bem. Bom, então,
a gente vai falar sobre essa brincadeira, mas eu gostaria que vocês colocassem lá na nossa... Hoje a gente consegue montar uma pastinha de atividade do nosso Mão na Massa? Sim, já estou fazendo isso agora. Sim. Aí vocês vão colocar com o nominho de vocês, se o personagem tiver nome, ele vai ser muito bem-vindo, tá bom? E aí, por que a gente fez essa brincadeira? Eu garanto que quem colocar lá na pasta não vai se arrepender, tá bom? Fica uma surpresa para o nosso próximo encontro. Mas para esse, por que a gente fez essa brincadeira? Porque lembra que eu comentei agora há pouco? A gente acaba racionalizando demais tudo que a gente vai fazer. E a literatura, gente, ela não pode só ser racional, ela tem que ser lúdica, ela tem que entrar nesse universo da criança para a gente atingir os nossos propósitos. E muitas vezes a gente vai ficando sabida, adquirindo mais conhecimento e a gente vai enrijecendo não só as articulações, mas a gente também vai enrijecendo essa ludicidade desse brincar, essa ludicidade da criança ser criança, dela pegar o livro e dela se divertir. E quando eu digo se divertir, não é só ler o livro, aquele livro que não tem uma intencionalidade, é se divertir na intencionalidade também. Sabe? É ter o prazer de fazer as suas próprias escolhas, é a gente ofertar um cardápio literário para essa criança, para que a gente consiga perceber, a Camila, ela sempre vai para os livros X, mas que interessante, a Dani não, você já viu que a Dani gosta mais dos livros assados? E o Leandro? Acho que é o Leandro mesmo que está aí com a gente? Hein, Lê? É? Leandro, fala oi para mim. Então, e aí é gostoso que a gente consiga perceber, quando a gente oferece esses cardápios, da gente entender o que a gente está ofertando, se aquilo realmente tem sido, né? Muito bem, Ale, um centro de interesse do grosso da criança. De novo, hoje a gente vai repetir várias vezes o paladar, e falar de cardápio, a gente vai sair daqui com fome, mas é isso, fome de ler coisas novas, de buscar outras literaturas, de compartilhar com os amigos, de ver que existem infinitas possibilidades e formas da gente se repertoriar, da gente se preencher, da gente buscar estas informações, mesmo com as dificuldades da distância, de não termos, às vezes, o acesso com tanta facilidade como a gente tem quem mora aqui, mas como é que a gente pode fazer essas trocas entre as próprias iniciativas? E isso são coisas importantes para a gente refletir. A nossa prática, assim, é cada vez mais importante, entendeu? Da gente entender como é que vai funcionar, né? Como é que a gente vai melhorar, lembrando, sem julgamento, não, só vamos acertar se a gente fizer. Não tem como acertar, olha, não, eu tenho que fazer, ele tem que ser, né? Fê, estamos com um tempo limite, é o nosso tempo de atividade? Ou é o tempo limite de... É o tempo limite do dia. A gente termina agora 9h30, são 9h36. Ah, tá bom. Você quer dizer que eu já passei dos meus 6 minutos, né? Aqui nós somos tudo inglesa, não tem jeito. Vira tudo inglesa. Não, mas é isso, né? Não, mas estamos perfeitos dentro do nosso tempo, né? O que eu quero, o nosso último slide, é só o nosso Google Form, que vocês podem preencher depois que até fizer a finalização da atividade. A Gia acho que vai mandar para vocês o Google Form, a gente vai colocar aqui no chat, é só clicar e preencher. O que eu quero do dia de hoje, né? Que a gente leve esse cardápio literário para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. Passou muito rápido, foi muito gostoso estar com vocês, tanto que eu estou acelerando aqui, porque eu queria ficar mais, né? Mas é que a gente vá para casa refletindo, e na nossa lição de afeto, que eu falei para vocês, eu quero que a gente pense para quem, que é o nosso próximo encontro. Para quem a gente faz isso? Né? Para quem é essa criança? Para quem que a gente está fazendo isso? E não se preocupe em trazer respostas, porque a gente vai estar junto no próximo encontro para descobrir cada uma delas.
Tá bem? Agradeço, assim, imensamente o encontro de vocês. Espero que vocês tenham curtido o nosso primeiro momento, porque vocês vão ter que gostar de mim, porque a gente tem mais 4 pela frente. Então, espero que seja gostoso, que a gente possa se encontrar na próxima atividade. Só pode colocar, Gi, por favor, o último slide, que é a gente fazendo o encerramento, nosso agradecimento. Passou muito rápido mesmo, né, Ellen? Nem eu, tipo, estava acompanhando o horário, mas estava tão gostoso que eu acabei aqui curtindo o nosso encontro de hoje. Coloquem as observações de vocês aí, usem o Google Form para colocar sugestões, dúvidas, e a nossa pastinha vai ficar bem fofa, recheada de atividades. Eu vou baixar lá também na pasta, vou fazer uma pastinha de material de apoio e vou colocar o cartaz que eu comentei com vocês, tá bom? Que pode servir de sugestões para as atividades, tá bom? A gente vai ter uma pastinha dos materiais de apoio, que aí eu vou trazendo ferramentas para vocês. A gente vai ter da nossa atividade de hoje, tá bom? E aí a gente se vê no próximo encontro recheado de muito afeto. Sintam-se abraçadas. Super Espera obrigada. aí, vamos fazer a foto, hein, gente? Espera aí. Super obrigada, Elizabeth. Só para finalizar, para fazer esse encerramento antes de a gente fechar a gravação. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui hoje no curso. E se tiverem colegas que ainda não se inscreveram, mas que gostariam de participar na segunda, por favor, passem em contato, conversem com as diretoras das iniciativas de vocês, tragam mais amigos e colegas de trabalho para poder aprender mais com a gente, tá bom? Obrigada, boa noite. Eu só vou parar aqui e a gente continua.